Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos o fim do sigilo bancário. Na política, a Provedora de Justiça considera a lei de financiamento partidário institucional. Ainda o PSD quer investigar outros ex-ministros de José Sócrates. Falamos também de Centeno, vai além do que Bruxelas exige para a redução da dívida. Na política internacional, Irão pede resistência histórica da Europa à pressão dos Estados Unidos. São então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Narciso, começamos precisamente por falar do fim do sigilo bancário. O Bloco de Esquerda vai avançar com propostas para acabar com o sigilo bancário e anseia pela colaboração do Governo. Eu acho que este assunto é um assunto de extrema importância e acho que é irrelevante, na minha opinião pessoal, o Bloco de Esquerda anunciar que vai apresentar um mecanismo jurídico na Assembleia da República para acabar com o sigilo bancário. Concorda com esta proposta? Não, eu diria que não fica bem ao Bloco de Esquerda anunciar isto depois do Governo ter anunciado que vai aprovar em Conselho de Ministros uma proposta para que as finanças tenham acesso às contas bancárias sem quaisquer motivos excepcionais de caráter judicial. E, portanto, a partir do momento que o Governo anuncia isto, o Bloco de Esquerda aparece a seguir a dizer que vai avançar com um mecanismo jurídico que é apenas para enganar o eleitorado. Porquê é que eu digo isto? O Governo vai avançar com uma medida que já tem um acordo com o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu acho que isto tem a ver com a maneira de fazer política em Portugal, que eu tenho vindo a denunciar, que é uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. Eu acho que é muito mais correto. Várias vezes falámos sobre isso e também nesta continuamos a falar e tocou nesse assunto. Exatamente, continuamos a falar porque eu tenho que ser coerente e tem que haver aqui um mínimo de seriedade intelectual. E os nossos políticos da esquerda, do centro e da direita, em matéria de seriedade intelectual, deixam muito a desejar. E eu tinha uma grande esperança que isso se fosse mais evidente à direita do que à esquerda. Hoje perdi a esperança. Hoje os problemas põem-se à direita, ao centro e à esquerda. É muito mais séria a atitude. Eu também tenho que ser sério e não fazer só crítica. É muito mais séria a atitude do PCP. Porque o PCP diz, de uma forma muito pragmática, que não se deve permitir pôr na praça pública isto que são muitas vezes as economias de pessoas que fazem grandes sacrifícios, fazem um esforço ao longo da vida para fazerem poupanças. Isto é, para não gastarem dinheiro, entre comas, mal gasto. Agora, deixa-me terminar com esta nota. Esta proposta do Governo, que não é uma proposta do Bloco de Esquerda, é uma proposta do Governo do PS, que vai ter o apoio do Bloco de Esquerda, que já foi negociada com o Bloco de Esquerda. Ponto final. É uma proposta que vai no seguimento de uma outra que foi aprovada o ano passado, mas que foi vetada pelo Presidente da República, que considerou que a conjuntura era excepcional em termos de uma certa crise que se respirava na banca portuguesa e que aconselhou e que justificou dessa maneira o veto. Ora, um ano e tal depois, todos os agentes políticos começam a considerar, a começar pelo Governo e provavelmente o Parlamento e eu estou certo que o próprio Presidente da República vão considerar que essa conjuntura excepcional deixou de existir e deixou-se, portanto, de justificar um novo veto. O que quer dizer que, na minha opinião, perante esta disponibilidade do Bloco de Esquerda, esta lei de acabar com o sigilo bancário vai passar. E a questão é muito simples. Se é verdade que é preciso combater a evasão fiscal, o crime, é verdade, é indiscutivelmente verdade. Também não é menos verdade que levantar o sigilo bancário para quem tem uma conta acima de 50 mil euros, já imaginamos o que é que vai acontecer. Mas faz sentido que Toda a gente vai ficar com as suas contas em aberto. Faz sentido que esta medida se aplique apenas a contas acima dos 50 mil euros? Não faz sentido nenhum, na minha opinião. O que faz sentido é que, aliás, o PC defende esta tese. E é uma tese corretíssima do meu ponto de vista pessoal. Faz sentido é que, desde que sejam suscitadas dúvidas, desde que sejam suscitadas suspeitas, com o escrutínio da justiça, de um juiz,
se levanta o sigilo bancário. Eu isso estou de acordo. E, portanto, o PCP também está de acordo. Porque, repare, por carga d'água é que os cidadãos, por exemplo, os nossos imigrantes, que fazem poupanças, que fazem grandes sacrifícios, muitos sacrifícios mesmo, para pouparem, para conseguirem ter uma conta de 50, 55, 60 mil euros, que culpa têm eles de situações de outros cidadãos que são incorretos, que fogem ao fisco, que transgridem a lei e, portanto, eles vão estar sujeitos a que um dia um qualquer, não é bem assim como estou a dizer, mas é quase, um qualquer funcionário do fisco, introduz lá os dados informáticos e vai saber a sua conta bancária. Um vizinho de uma pessoa que comprou um carro novo, ei, como é que ele foi buscar o carro? Olha, eu vou chegar lá às finais, vou ver como é que é. Eu sei que me vão dizer que o que eu estou a dizer é um absurdo, porque os funcionários não podem, eu corrijo, não devem. Não quer dizer que não o façam. E nós sabemos o que é que aconteceu com acessos a algumas contas, por acaso de políticos, bem recentemente, e com a polémica que isso trouxe. Portanto, eu aproximo muito mais da tese do PCP. Acho que o PCP está a demonstrar aqui um alto sentido de responsabilidade e uma grande coerência. E eu devo salientar. E, portanto, repito, o PCP diz, sim senhor, levante o sigilo bancário apenas aos cidadãos que há queixas, que há dúvidas, que há suspeitas. Porque, reparem, os outros partidos, o PS, o Bloco de Esquerda, dizem, meu Deus, nem pensar nisso. Aquela coisa que o Rui Rio disse do PSD, de sabermos quais são os 50 maiores devedores da Caixa, nem pensar nisso, porque isso é ilegal, não podemos. E depois passa a ser legal para toda a gente. Quer dizer, há aqui uma incoerência completamente inequívoca por parte de uma parte significativa da esquerda. Narciso Miranda, o fim do sigilo bancário pode ajudar no combate à corrupção e à fraude fiscal? Pode ajudar ao processo de caça às bruxas. Isto é, de intervenções milimetricamente estudadas e pré-definidas. Olha, fez-me uma pergunta muito inteligente e eu vou-lhe responder com a prática da minha vida. Isso vai fazer com que se façam intervenções seletivas. E este é que é o grande problema que colide com a Constituição Portuguesa. É que ficam em causa, pelo menos para alguns cidadãos, aqueles direitos constitucionais que sustentam na base fundamental das garantias, liberdades e direitos de cada um dos cidadãos. Narciso Miranda, Francisco Louçã comentou precisamente este fim do sigilo bancário e considera que é importante porque é preciso quebrar a cultura do silêncio e da ocultação. O Francisco Louçã é um homem do Bloco de Esquerda. Não estou enganado, ora não? Pronto, ok. Então, se o Bloco de Esquerda foi coerente, eu felicito o Francisco Louçã por ser coerente com a sua ideologia política. Não tenho mais nada a dizer. E eu sou coerente com os meus valores e com a minha ética republicana. De facto, é um passo importante? Não é um passo importante acabar com o sigilo bancário e pôr todos os cidadãos, muitas vezes sujeitos a atitudes discricionárias, que é o que isto vai conduzir, e, por outro lado, em confronto com esta ideia, dizer-se não àquela proposta de conhecermos quais são os 50 maiores devedores da Caixa de Depósitos. Os 50 não, têm que ser preservados. A lei não... É uma lista de e os 50 milhares e milhares de cidadãos que podem ter contas acima de 50 mil euros já se podem, de uma forma discricionada, de uma forma completamente aberta, acabar com o sigilo bancário. Não consigo entender muito bem com toda a franqueza. Aliás, perguntou-me há bocadinho sobre o Francisco Louçã. Eu acho que é um homem inteligente, mas como todos os homens inteligentes e ideologicamente presos... Tem que se aplicar a todos esta lei, Narciso Miranda? Esta lei é para aplicar a todos, obviamente. Assim, a mim, aos cidadãos que me estão a ouvir, toda a gente que tem contas superiores a 50 mil euros, o fisco tem acesso. Passa a ter acesso. E teremos acesso precisamente a esta lista? Nós não temos acesso a nada, não temos acesso a nada. Temos acesso a ser fiscalizados e sermos seguidos e sermos investigados em todos os passos que damos. Não temos acesso a mais nada. Quem tem acesso a outras coisas são os políticos. Esses têm muitos acessos, como se tem provado ultimamente. Ou não está de acordo comigo. Tem acessos a coisas especiais e tem acesso a encobrirem-se uns aos outros. Isso é verdade. Eu sei que sou polémico, mas nasci, cresci e desenvolvi-me desta maneira e vou continuar a ser assim. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de lei de financiamento partidário. A Provedora de Justiça considera que a lei do financiamento partidário é inconstitucional. Mas isso tem alguma dúvida, com o devido respeito. Olha, há 8 anos e meio,
Eu fui candidato independente. Vou repetir, há 8 anos e meio, eu provo o que estou a dizer. Fui candidato independente. E eu provoquei em 2009. 2009, vai fazer 10 anos no próximo ano. Eu provoquei a inconstitucionalidade da lei de financiamento dos partidos, dizendo uma coisa muito simples. Isto é de uma justiça gritante. Os partidos têm direito à isenção do IVA. Os candidatos independentes não têm direito à isenção do IVA. Como é que isto é possível? E depois disse outra coisa que já foi resolvida. Os partidos têm direito a um símbolo. Os candidatos independentes não têm direito ao símbolo. Aparecia lá um número romano. Provoquei esta situação e o Provedor de Justiça de então deu-me razão. A Comissão Nacional de Eleições deu-me razão. Um único cidadão, que não era deputado, Narciso Miranda, concluiu há quase 10 anos pela inconstitucionalidade do financiamento dos partidos. 10 anos depois, parece-me que se vai chegar a essa conclusão. Helena, eu acho que as pessoas que me estão a ouvir, percebem esta linguagem simples que eu utilizo. Uma linguagem simples para o povo perceba. 10 anos depois, parece que já está toda a gente a ficar de acordo. Vai ver os partidos todos a dizerem que vão pensar sobre este assunto. E agora aqui já digo direita, do centro e da esquerda, para concluírem aquilo que é o óbvio. Os partidos fizeram leis para se protegerem a si próprios. Esta é que é a questão de fundo. E o Narciso sentiu isso precisamente os também. partidos fazem leis para protegerem subsídios excepcionais. Os partidos fazem leis para se protegerem aqueles subsídios das viagens. Os partidos fazem leis para se protegerem a si próprios. Todos, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam do centro. Há 10 anos este problema foi levantado e o Provedor de Justiça disse que é inconstitucional. A Comissão Nacional de Saúde disse que é inconstitucional. Bem, esperemos que seja agora em 2018. 10 anos é muito tempo, Narciso Miranda. 10 anos é muito tempo. É muito tempo. Eu acho que é escandalosamente muito tempo. Eu acho que é um absurdo. Eu acho que existe esta olha, eu vou dizer uma coisa com toda a franqueza, não sei se me fica bem, mas é o que eu sinto. Eu acho que isto é um insulto à minha inteligência, que é a mesma coisa que dizer, isto é um insulto à nossa inteligência. E eu acho que os agentes políticos destes 10 anos insultaram a minha inteligência. Todos. Todos aqueles que exercem funções. Quando eu digo todos, que é para não pensar que sou tendencioso, desde o Presidente da República anterior, passando pelo Presidente da República atual, passando por todos os governantes, por todos os deputados da esquerda, da direita e do centro, é um insulto à nossa inteligência. Acho que nos tratam mal. Tratam-nos como se nós fôssemos uns seres menores. É por isso que as pessoas se afastam da política, se afastam dos partidos, se afastam dos profissionais da política. Eu já me afastei há bastante tempo. E sinto, confesso, uma certa revolta por esse facto. Eu, para que não haja dúvidas, se quiser, no próximo programa, trago-lhe a decisão do Provedor de Justiça, que tem 10 anos, e a decisão da Comissão Nacional de Eleições tem 10 anos já, 9 anos. Foi 2008, eu disse que foi 2009, não, mas foi 2008 que eu levantei o problema. 2008, estamos em 2018. Já passaram 10 anos. Ao fim deste tempo todo. Eu enganei-me, não foi 9, foi 10. Porque eu levantei este problema em 2008, antes das eleições de 2009. E nessa altura as duas razões para que se considerassem a legislação de financiamento dos partidos verdadeiramente inconstitucional eram: os independentes não têm direito a símbolo, os partidos têm direito a símbolo. Os independentes têm que pagar IVA. Os partidos não pagam IVA. É o mesmo que chegaram à conclusão agora. Eles demoraram 10 anos, eu demorei 2 dias. A diferença é esta. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos do PSD. Quer investigar outros ex-ministros de José Sócrates, mas antes de falarmos concretamente deste tema, falamos do PSD, que hoje pediu a demissão do Ministro da Saúde, considerando que perante o descalabro no setor é a única atitude que se espera. O repto foi lançado num debate parlamentar esta sexta-feira pelo deputado social-democrata Ricardo Batista Leite. Então o repto deixado pelo PSD, aqui a saúde novamente em cima da mesa. Eu acho que há uma grande mudança em Portugal, do ponto de vista político. E eu não vou dar novidade nenhuma do que vou dizer. Reptos a pedir demissões de ministros vinham do Bloco de Esquerda e do PCP. Nós andamos anos e anos a ouvir sistematicamente exigências do Bloco de Esquerda e do PCP para que ministros se demitam. Nos governos, nos vários governos. No governo de Durão Barroso, no governo de Santana Lopes, no governo de José Sócrates, no governo de António Guterres, no governo de Passos Coelho. Há aqui uma mudança política em Portugal. Quem agora começa a pedir a demissão dos ministros já não é a esquerda radical, já não é o PCP nem o Bloco de Esquerda.
que há, pelo menos que eu me lembre, há 4 anos que não pedem nenhuma demissão de ninguém do governo, o que é uma coisa verdadeiramente notável, e passa a ser a direita a pedir a demissão. Bem, isto há aqui uma grande evolução, e eu acho que há aqui uma grande revolução das mentalidades dos políticos, não é dos cidadãos. Mas isto também, eu acho que os problemas não se resolvem com as demissões de Narciso ministros. Miranda, isto surge precisamente porque o JN, o Jornal de Notícias, revela hoje que o Ministro das Finanças está a negociar a reforma da pediatria da região norte sem o Ministro da Saúde. Sim, eu não posso fazer uma pergunta a quem me está a entrevistar. E o que é que o PS disse sobre isso? Zero. E o que é que os pilares desta maioria do governo na Assembleia da República disseram? O Bloco de Esquerda e o PCP? Zero. Quer dizer, você repare, isto é uma coisa verdadeiramente escandalosa. Isto está tudo ao contrário. Eu só me falta ver um porco andar de bicicleta na política. Então repare, então o Ministro das Finanças está a negociar um problema tão sensível que é o problema ligado aos problemas da saúde, sem o Ministro da Saúde não saberem, e os partidos que suportam o governo não dizem nada, estão calados. Mas onde é que nós estamos? Como é que podemos Estamos no terceiro mundo? Miranda? Não, eu não sei. Eu acho que essa pergunta tem que a fazer quando vier aqui alguém com uma sensibilidade mais ligada ou ao PS, ou ao Bloco de Esquerda, ou ao PCP, para eles explicarem estes equívocos. Agora, vamos à questão que me põe do PSD exigir a demissão. Estes problemas não se resolvem com a demissão. Eu acho que o Governo, nesta reta final, começa a entrar em equívocos sobre equívocos. Você já reparou que um dia uma televisão levantou um problema e demitiu-se imediatamente um diretor-geral na área da cultura. Você já viu esta semana que uma televisão levantou um problema, ou vai levantar hoje à noite, e já foram demitidos mais 2 pessoas do APA, na área do ambiente, o ministro demitiu-os. Você já reparou que o líder da Comissão Organizadora do Congresso, que foi este secretário do PS, que teve aquele problema das viagens, que é um problema absolutamente ridículo, que não tem importância nenhuma na minha opinião, embora a posição dos membros do governo tenha sido incorreta, está com problemas, etc, etc. Você, quer dizer, começam a aparecer os problemas quase todas as semanas e, portanto, para além dos problemas do José Sócrates e destas, que é a sua pergunta, desta... Posso entrar já nesse assunto? Pode sim. Santa... É preciso esclarecer, de facto, todo este processo que está ligado a José Sócrates. Santa ingenuidade. Meu Deus, tanta ingenuidade. Tantos anos que tantos ministros deste governo estiveram ao lado de José Sócrates, empenhados na política de José Sócrates, e nunca desconfiaram de nada. Eu chego ao ponto de já ter pena deles. Estamos a chegar às comemorações de Fátima, acho que devemos de rezar por todos esses que não desconfiaram de nada. Não tem nada a ver com isto. Estão todos envergonhados. Estão todos a chorar com vergonha. Então eles não se aperceberam de nada. Desculpem lá uma coisa. Mas então, a política de um governo que teve um líder, que foi José Sócrates, durante 6 anos, a responsabilidade é só de um homem. Então onde é que estão os valores republicanos? Então onde é que está a esquerda de Portugal? Então não foi de uma equipa? Então não é de uma equipa? No seu todo, Narciso Miranda. Então não há muita gente que andou à volta, que empurrou, que propôs, que executou, que orientou, que discutiu, que debateu, e agora não há nada com eles? Estão todos a chorar, envergonhadas. Como é possível? Eu acho que é preciso ter vergonha. Eu tenho coragem de dizer isto. Eu acho que é preciso ter vergonha para ouvirmos aqueles senhores a fazer estas afirmações quando eles estiveram lá. Quando eles foram coniventes. Eu não estou a condenar ninguém. Eu não sou daqueles que digo uma vez à justiça eu quero da justiça, à política eu quero da política e depois mudo conforme as minhas conveniências. Eu continuo a dizer que se há crime, a justiça que atua. E deve atuar bem. E deve atuar em tempo oportuno. O que é da política? A política. Agora, eu não dou cambalhotas conforme as minhas conveniências. Repare, durante tantos anos a fio, com tantos samalallecos, com tantos sim, senhor Primeiro-Ministro. Sim, senhor Primeiro-Ministro. Estamos de acordo. E agora? Não é nada com eles. Agora estão todos a sofrer uma crise de tristeza, a sofrerem uma crise de raiva, a sofrerem uma crise de desgosto, a sofrerem uma crise de vergonha, a sofrerem uma crise de incómodo. Então,
A política que se desenvolveu em Portugal não é de um todo, não é de um governo. Um governo que teve como líder José Sócrates. Então, o que está a acontecer hoje em Portugal, a orientação política do governo é só do António Costa. Só o António Costa que é responsável. Então, os ministros não são responsáveis. Então, o suporte parlamentar não é responsável. Na altura de José Sócrates, o suporte parlamentar era o grupo parlamentar do PS. Esses não são nada responsáveis. Todos os ex-ministros, secretários de Estado, não têm nada a ver com isto. Então, e agora? Também não tem nada a ver. Então, agora, a política é só da responsabilidade do António Costa. Os ministros são os morcões, com o devido respeito, não estão lá a fazer nada. Isto é a aplicar a tese deles. O suporte parlamentar, que são três grupos parlamentares, PS, Bloco de Esquerda e PSB, não tem nada a ver com isto. Se aparecer algum problema, não tem nada a ver com isto. Isto não faz sentido nenhum. Isto é preciso ter um pingo de vergonha e é preciso que as pessoas nos respeitem e tenham mais consideração pelos cidadãos e não insultem a nossa inteligência. E com isto eu não estou a defender ninguém. Não estou a dizer que Sócrates, que não tem problemas, tem problemas com a justiça que os resolve. Agora o Partido Socialista não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Porque foi o Partido Socialista que governou, o Sócrates foi o líder do Partido Socialista e eu estou à vontade. Eu termino com esta nota. Sabe porque é que estou à vontade? Eu fui o primeiro a criticar Sócrates. Nunca mais me esqueço o artigo que escrevi no Público em que eu fez esta afirmação. Sócrates é um grande chefe, mas agora o Partido Socialista precisa de um líder. E o Sócrates, quando leu esta minha afirmação, mandou que me expulsassem do Partido Socialista. Eu sou dos poucos portugueses, pouquíssimos, cabem nos dedos da minha mão, que têm autoridade para falar. Eu falo com autoridade política, partidária e moral. Por isso é que eu sou independente. E, portanto, tenho vergonha quando vejo hoje meus ex-camaradas a fazerem este atestado de minoridade aos cidadãos portugueses. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Felizmente tenho lido muitos artigos que começam a aparecer pessoas que são independentes e começam a levantar esta questão que eu estou a pôr. Ainda hoje li dois. Felizmente começam a aparecer muitos artigos a dizer exatamente o que eu estou a dizer. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o Centeno, que vai além do que Bruxelas exige para a redução da dívida. Não é novo. Será que eu estou enganado? Mas não é essa a acusação que faziam ao PSD e ao líder do anterior governo? Qual foi o grande crime de que foi acusado Passos Coelho? Sobretudo, acho que foi acusado por toda a gente, menos pelo CDS. Sobretudo pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E agora muito também além daquilo que Bruxelas nos pediu. Exatamente. Passos Coelho foi muito além do que o FMI exigia, do que Bruxelas exigia. Então está-se a repetir a mesma cena. Agora, o Centeno também está a ir muito além do que Bruxelas exige. E então nós vamos ficar quietos e calados? Bem, espero, não vou ser injusto, espero uma reação fortíssima, violentíssima do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Narciso Miranda, somos mais uma vez bons alunos? Passamos com nota suficiente em Bruxelas? Não, eu acho que não somos bons alunos. Eu acho que estes políticos estão-nos a transformar em seres menores. Eu há bocadinho disse, estão-nos a transformar como se fôssemos um bando de morcões, mas não queria ser tão duro. Estão a atingir a nossa inteligência. E sabe qual é o mais grave? Não é eles fazerem isso, é nós ficarmos calados e quietos. Esta maioria silenciosa da maioria das pessoas que se vai afastando da política, que se vai afastando dos partidos, que se vai afastando dos políticos profissionais, é muito perigosa. Depois queixam-se contra os atos populistas, contra os perigos que vêm da direita e da extrema-direita. Pois, eles estão a trabalhar todos para isso, infelizmente. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso último tema e falamos de política internacional. O Irão faz aqui um apelo à Europa relativamente à pressão dos Estados Unidos. Como é que podemos olhar para este apelo feito pelo Irão à Europa? Os dois lados estão a investir na Europa. É verdade que o Irão está a fazer esse apelo para tentar isolar os Estados Unidos. Mas também é verdade, os Estados Unidos estão a tentar sensibilizar a Europa, sobretudo a Alemanha, a França, a Inglaterra, para perceberem a opção que os Estados Unidos tomaram. Eu acho que isto é muito mau. Eu acho que as pessoas eu acho que os líderes internacionais estão a brincar com fogo. Mas eu acho que quem está a brincar com fogo verdadeiramente é o líder dos Estados Unidos da América, que eu já não sei muito bem qual é o grau de capacidade que o homem tem para e como mostrar é que tem bom senso face à importância que ele tem, que as decisões que ele toma têm no mundo. Eu acho que Narciso Miranda, é preciso também perceber como é que Donald Trump olha para o Irão.
para o Irão, porque a partir do momento em que se afasta e em que não continua no acordo nuclear que foi assinado por Barack Obama, é preciso perceber como é que olha Donald Trump para o Irão. Olha com uma desconfiança total, porque ele não se limita a acabar com o acordo. Limita-se a acabar com o acordo e depois quer avançar com retomar as sanções que foram aplicadas contra o Irão. Portanto, vai provocar novamente a instabilidade naquela região que é explosiva, que é perigosa e que, para já, só tem o apoio de Israel e da Arábia Saudita, o que, medidas que têm apoio de Israel e da Arábia Saudita, têm que nos pôr atentos e desconfiados, obviamente, com o devido respeito por essas posições de caráter internacional. Eu desconfio sempre. Quando vejo uma medida que é fortemente aplaudida por Israel e pela Arábia Saudita, fico desconfiado. Muito Nem bem. preciso estudar o assunto, fico desconfiado. Narciso Miranda, terminamos o nosso Espaço Opinião hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada, boa semana. Até à próxima semana. Muito obrigado. Foram então estes hoje os temas em análise no Espaço Opinião. Eu estou de regresso segunda-feira. Bom fim de semana.